Eu quero fazer referência agora a Marcos capítulo 14, quando é registrado aqui o que aconteceu com Jesus já nas vésperas do seu martírio, quando ele instituiu a ceia do Senhor. O cerimonial era da Páscoa e houve assim uma espécie de transição. Aquela última Páscoa que Jesus tomou junto com os discípulos, na verdade foi a primeira ceia que ele estabeleceu para a nova fase da igreja. E isto serve de referência para nós. Não há um detalhamento, porque na era do Novo Testamento, da graça, não tem sentido em fazer uma lista de pecados, em fazer uma cartilha de como a igreja deve se reunir, quanto tempo deve durar uma reunião, quem dirige a reunião, como deve ser a liturgia da reunião. Não há isto no Novo Testamento. Todas essas coisas ficam a cargo do Espírito Santo, do momento, das circunstâncias, das pessoas. Nós temos muita liberdade no Senhor. Jesus nos libertou para termos liberdade, inclusive de culto a Ele. E nós devemos aproveitar essa liberdade, como diz o apóstolo Paulo, não como pretexto. Eu vou citar exemplos. Se Deus nos dá essa liberdade, muitos irmãos usam essa liberdade para chegar atrasados nas reuniões. Chegou a hora que eles querem, não levam Bíblia para a igreja e, para dizer a verdade, não valorizam muito a reunião. Alguns vão com o celular ligado e até usam o celular, alguns conversam durante a reunião. Eles não estão muito ligados no Senhor, nem na reverência de vida a Deus naquele culto. Eles são livres para isso. Nós vamos punir, castigar um irmão porque chegou atrasado, porque não se vestiu bem para a reunião? Não podemos. Ele tem liberdade para isto. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, não devemos usar a liberdade como pretexto da malícia ou do relaxamento ou da carnalidade. A liberdade que nós temos é, na verdade, dada por Deus debaixo de uma responsabilização. Nós vamos prestar contas a Deus da liberdade que temos. Você tem liberdade de orar a Deus a hora que você quiser, ou de não orar. Você tem essa liberdade. Todos temos liberdade para ler a Bíblia como você quiser, ou de até nem ler a Bíblia. Mas nós vamos prestar contas a Deus de tudo. Já Salomão nos diz lá, jovem, você tem liberdade, faça o que quiser. Lembre-se, porém, de uma coisa, de tudo você vai dar contas a Deus. Nós recebemos a graça, o perdão, uma quantidade imensa de perdão de Deus. Nós vamos dar contas a Deus com o que fizemos com este perdão. Deus nos perdoou para a gente ver televisão? Deus nos perdoou para a gente viver no conforto, atrás do dinheiro, comendo e bebendo e se divertindo? Foi para isto que Ele nos comprou com um alto preço, nos perdoando? Foi para viver uma vida assim, carnal, mundana? Não, nós vamos dar contas a Deus do perdão, a quantidade de perdão que recebemos, este alto preço que o Senhor pagou por nós. Com relação à ceia, Jesus instituiu a ceia. O apóstolo Paulo deu alguns detalhes a mais no texto, que é o que diz com mais clareza e detalhes sobre a ceia, 1 Coríntios 11, e deixou isso como recomendação para nós. E nós vamos complementar isso. Vamos fazer a ceia quando, como, enfim, a ceia deve ser feita. Os detalhes ficam a cargo de nós e das circunstâncias, mas nós temos que fazer a ceia do Senhor. Agora, há detalhes que cercaram a ceia do Senhor. Jesus estava nas vésperas de ser entregue
ele estava na véspera de ser morto e crucificado em nosso lugar. Aquela ceia foi para ele um momento assim de grande dor e sofrimento. Ele estava com o coração machucado realmente. Logo a seguir da ceia, ele foi para o Getsêmani, onde orou com muita angústia e até o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele estava realmente preocupado porque ele não queria falhar naquele momento, mas ele já estava sentindo antecipadamente a dor daquele momento. A vida espiritual nos traz situações assim. Nós devemos celebrar a ceia do Senhor, nós devemos chorar pelos irmãos que estão mal, pelos que estão vivendo em pecado, nós devemos sofrer quando a igreja está mal, nós devemos sofrer, jejuar, orar, sofrer, chorar pela situação da igreja. Nós também devemos fazer isso e Deus se agrada de que façamos isto, mas mais ainda é uma necessidade nossa rasgar o coração, jejuar, clamar, pedir misericórdia a Deus, nos entristecermos e nós orarmos suplicando misericórdia de Deus. Esta é a nossa atitude. Jesus dá o exemplo. Lá no Getsêmani, ele sofrendo muito, orou. Ele ficava orando. Aparentemente, o Pai não respondia aquela oração. Jesus estava orando. Naquela hora, ele praticamente já estava sendo feito pecado por nós, e Deus já não lhe atendia. Ele queria talvez um consolo, bastava o consolo dos discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele lá no Getsêmani, e os outros um pouco mais afastados. Todos eles acabaram dormindo e deixaram Jesus sofrendo sozinho aquela angústia. Bem, há muitos momentos em que nós também passamos por angústias. Qual é o pai, qual é a mãe que vê o filho nas drogas, à noite ele não volta para casa, de madrugada o pai e a mãe estão lá chorando diante de Deus em oração e o filho lá no pecado, nas drogas, na prostituição? Qual é o pai e a mãe que não vai chorar nessa situação? Mas nós devemos chorar também pela nação, pela pátria, pelo que vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus recebeu uma aclamação muito maravilhosa quando ele descia o Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, e uma multidão o aclamava, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Aquela grande recepção para Jesus, na verdade, se tornou motivo de tristeza. Ele começou a chorar. As pessoas não entendiam porque Jesus chorava. E ele disse: eu não estou chorando por mim, eu estou chorando por vocês que não sabem o que virá ao seu país. Vocês estão aí alegres ainda, mas vocês não sabem a dor. Se vocês soubessem o preço que vocês vão pagar pela alegria que vocês têm agora, vocês talvez não estivessem assim, mas eu estou antevendo tudo isto, a dor que vocês vão sofrer. As mulheres vão ser rasgadas pelo ventre, as mães vão comer os filhos em desespero, na fome, situações assim que vocês vão passar. Eu estou sofrendo antecipadamente por isto. Deus nos coloca e nos chama para a intercessão, para nós também orarmos, chorarmos pela igreja, pelo país, pelas coisas que vão acontecer. Ele nos convida agora a chorar. É a mensagem central do livro de Joel. Vamos clamar, vamos pedir misericórdia a Deus pelo nosso país, pela igreja do Senhor no nosso país, pelo povo de Deus neste país. Coloque você também, meu irmão, minha irmã, o seu coração na mão para colocar no altar de Deus em choro e lágrimas de intercessão. Também é uma atitude que agrada a Deus. Aliás, não tem outra que um servo fiel possa ter. Então eu convido você, Deus convida você a rasgar seu coração, se prostrar diante de Deus também.